A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando uma série de provérbios e esta é a aula de número 3. Na aula 1, nós falamos por que estudar provérbios. Meditamos dos versículos 1 ao versículo 6, falando a respeito da autoria de provérbios e dos objetivos do autor de provérbios. Na aula 2, falamos sobre o versículo 7, o que significa temer ao Senhor. E nesta aula, vamos falar a respeito dos versículos 8 a 19, onde Salomão, que é o autor deste capítulo, nos fala sobre a importância de ouvir a instrução do pai e os conselhos da mãe e da escolha das amizades, eliminando aquelas pessoas que praticam o mal. Vamos fazer a leitura do versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Nós lemos aqui no versículo 8 que Deus, usando o rei Salomão, chama-nos de filhos. Ele fala assim: meu filho, ouça a instrução do seu pai, não deixes a doutrina de sua mãe. Versículo 9: porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O versículo 9 nós fala a respeito de diadema e de colar. Nas realezas, os príncipes recebem, normalmente, as princesas recebem um diadema. O diadema, ele é uma coroa que corresponde a um semicírculo, que normalmente vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha. O diadema, normalmente, é como se fosse uma tiara, que vem com alguns metais preciosos. Então, quando o texto fala de que quando você escuta a instrução do teu pai e quando você presta atenção na doutrina da sua mãe, nas recomendações, nos conselhos da sua mãe, é como se você recebesse uma pequena coroa sobre a sua cabeça. E a pequena coroa sobre a cabeça se refere ao nosso cérebro, se refere aos nossos pensamentos, se refere ao centro da tomada de decisões. Então você vai tomar decisões como um príncipe toma decisões. Decisões que são muito importantes, decisões que resolvem a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Você pode pensar que as suas decisões não são tão importantes, mas quando você resolve sair com uma mulher casada ou com um homem casado, você está afetando a outra mulher, o outro homem, os filhos dessa pessoa com quem você está saindo. Quando você decide furtar ou roubar alguém, ou usar drogas, você está afetando pessoas que estão à sua volta. Você pode se tornar viciado em cometer pequenos crimes para sustentar o seu vício. Quando você decide não votar, não escolher um candidato que seja o melhor dos candidatos possíveis em uma eleição, você está comprometendo a sua nação. Você está dizendo, não importa quem vai vir, sendo que o seu voto pode exercer influência no seu país. Então, esses exemplos que eu estou comentando mostram que nós vivemos em sociedade e quando você toma uma decisão, você pode impactar na sua mãe, no seu pai. Imagine um filho que está preso porque não ouviu a instrução do pai e o conselho da mãe. Então ele fala assim:
Se você ouve a instrução do teu pai, os bons conselhos, instrução aqui, fala a respeito de bom conselho. Na aula 1, nós falamos que instrução pode ser instrução para o bem e instrução para o mal. Aqueles que praticam o mal também têm o seu manual de instruções. Como praticar o crime, fazer a cópia da chave de um carro para você poder praticar o furto. Eles têm o manual da instrução do mal. Então, preste atenção que se você recebe uma instrução do seu pai ou uma doutrina da sua mãe que leva para o caminho do mal, não pratique esse conselho. Considere que prevalece o conselho do seu Pai Celestial, que é Deus. Tome as palavras de Provérbios como a sua referência para verificar se a instrução é boa ou se ela é ruim. Então, se você ouve, quando você recebe instrução do teu pai, ou seja, uma boa doutrina, quando você recebe uma boa orientação da sua mãe e você ouve, serão como diadema de graça para a tua cabeça. Ou seja, serão como a capacidade de tomar decisões inteligentes, decisões corretas, que vão fazer com que você prospere, que vão fazer com que você tenha uma vida agradável, que vão fazer você crescer no conhecimento, na inteligência, na construção dos teus projetos, na realização dos teus sonhos. E é tudo isso que as pessoas buscam. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero realizar os meus projetos de ter a minha boa vida, uma vida em que eu posso realmente estar tranquilo, em paz, bem com Deus, bem com a minha família, influenciando a sociedade e as pessoas que estão à minha volta de uma maneira positiva. Então serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, o pescoço, quando você coloca um colar ali no pescoço, no caso das princesas, elas estão ali com um enfeite que embeleza elas por onde elas passam. Isso simboliza que todos os lugares em que você passar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ali vai um bom homem, ali vai uma boa mulher, ali vai uma pessoa que é digna de confiança, uma pessoa que é digna do nosso respeito, uma pessoa que importa para fazer o bem aqui entre nós. Então, se você ouve a instrução do teu pai e a doutrina da tua mãe, se você obedece à boa instrução e à boa doutrina, você tem inteligência para tomar decisões que te fazem progredir em tudo o que você fizer, desde que você esteja seguindo essa orientação, e você, por onde passar, vai ter esse enfeite no pescoço. As pessoas vão reconhecer você por aquilo que você faz de correto, de honesto, de agradável, de bom. Então, você vai fazer a diferença por onde você passar. Aí vem o versículo 10. Filho meu, mais uma vez, Deus está falando assim. Veja, o 8 e o 9 ele fala: filho meu, ouça o que você recebe de bom do seu pai e da sua mãe e faça isso. Porque você vai tomar decisões inteligentes com o teu cérebro e por onde você passar você vai ser respeitado, vai ser como colar no teu pescoço. Aí versículo 10. Filho meu, se os pecadores com blandícias é conversa mole, é aquela conversa agradável. Quantas vezes nós conversamos com as pessoas que são envolvidas com drogas, que são pessoas que praticam o mal, e essas pessoas são muito sedutoras. Elas nos abraçam, elas falam assim: vem cá, meu amigo, né? Você tá com a gente, eu tô com você. Eles são pessoas que são
usam uma comunicação, muitas vezes atraente. Os pecadores fazem isso. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Então preste atenção quando uma pessoa é muito gentil com você, é muito simpática com você, vem com palavras muito doces, querendo seduzir você. Não preste atenção no conteúdo do que as pessoas falam para você e avalie. Não deixe que a linguagem corporal daquela pessoa prevaleça sobre você. Existem estudos da psicologia na modernidade que mostram que algumas pessoas desenvolvem a linguagem corporal, a forma de colocar o rosto, o tom de voz, a forma como tocam nas pessoas, para convencer as outras pessoas a fazerem o que elas querem. Existem livros que falam sobre persuasão. Como fazer com que a outra pessoa seja convencida a fazer o que você quer que ela faça. Apresente bons argumentos, sorria enquanto você fala, dê um toque no ombro da pessoa de leve, diga eu estou com você. Então os pecadores, eles usam essas artimanhas. Inclusive, quando empresas vendem produtos que fazem mal para a saúde, como sanduíches, refrigerantes, eles sempre estudam a psicologia. Quais as melhores cores? Quais as melhores frases? Quais as melhores formas de convencer a pessoa que está assistindo aquela propaganda a sentir a necessidade de comprar aquele produto? E muitas pessoas caem em dívidas, em consumismo, porque não conhecem essas técnicas. Elas não elas não estão sendo ali convencidas com o uso de estratégias de psicologia e não estão percebendo essa artimanha que vem contra elas. Então, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. E aqui já fica um convite. Não concorde em ser tentado em comer o fast food, em beber o refrigerante. São coisas que fazem mal para a sua saúde. E quando você vai envelhecendo, podem comprometer a sua coluna, os seus ossos, podem gerar diabetes em você. Aqui é só aproveitando o versículo 10 para fazer um comentário aqui que já diz respeito com a saúde. Mas vamos prosseguir no 11. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Aqui está falando a respeito daqueles que gostam de praticar os crimes, que gostam de prestar atenção para fazerem emboscadas, para furtarem pessoas. Versículo 12: traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Veja que são pessoas aqui que convidam para praticar o mal. 13. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. A promessa de que você vai fazer emboscadas em pessoas, você vai roubar o celular, o relógio. Muitas vezes você recebe um convite para furtar relógios que custam 100 mil reais, 150 mil reais. Existem relógios que custam 1 milhão de reais. Em algumas cidades que são muito grandes, como São Paulo, por exemplo, existem pessoas que têm condições financeiras de usar esses relógios e muitas vezes elas estão com o seu veículo com a janela aberta e algumas pessoas tentam fazer esses tipos de furtos e acabam sendo mortos, porque essas pessoas que
usam esses relógios também andam com seguranças, andam com proteção. E algumas pessoas não prestam atenção que aquela pessoa que está no carro ao lado ou que está no carro de trás está fazendo a segurança daquela pessoa e acham que só porque aquela pessoa está sozinha no carro, ela não está com nenhuma proteção. E muitas pessoas já morreram assim. Tem outras pessoas que veem um celular e pensam: eu vou furtar, vou roubar aquela pessoa. E de repente aquela pessoa tem uma arma ou sabe uma arte marcial e você corre o risco de perder a sua vida porque você foi na conversa de outras pessoas que te convidaram para isso. Versículo 14, ele fala assim, ó: lançarás a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. A pergunta que é preciso de se fazer no versículo 14: você lançaria a tua sorte entre essas pessoas que praticam furtos, roubos, que invadem casas, que querem entrar em bancos para praticarem crimes dentro de lojas, dentro de empresas? Você sabe o risco que você corre quando você pratica um crime? Você pode pensar: será fácil? Você nunca sabe se você vai sair dessa prática criminosa com vida. Pode ter um policial dentro desse lugar. Pode ter alguma pessoa que tem uma arma. Pode ser que o dono do estabelecimento também tenha uma arma. Para que correr o risco quando você pode receber a sabedoria de Deus, receber uma boa porta de trabalho, você pode abrir o seu próprio negócio e obter riquezas usando a sabedoria no negócio que você tem com a direção de Deus. Você pode cursar algum curso, algum treinamento e atualmente com a internet existem várias profissões que pagam excelente remuneração com muitos treinamentos gratuitos que você pode procurar no YouTube. Por que perder a sua vida e correr um risco quando você tem outras possibilidades? Talvez porque os pecadores, como diz aqui no versículo 10, vêm com blandícias. Eles são atraentes. Os criminosos, eles são persuasivos, eles são sedutores. Então, se você se deixa carregar pela sedução dessas pessoas, ignore essa sedução, porque essa sedução é a sedução que levou muitas pessoas à morte. E você também corre o risco da morte se você se deixar seduzir. O conselho de Provérbios é: se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. É você que decide o que vai fazer. É você que resolve se vai ouvir o conselho dos seus pais e colocar um diadema de graça na sua cabeça e os colares no seu pescoço, ou se você vai jogar fora os tesouros de Provérbios sobre a tua vida e vai colocar a tua sorte entre os pecadores. Versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, ou seja, dos seus caminhos. Versículo 16: porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Versículo 17: na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Debalde significa
de maneira inútil. Então, lendo de volta aqui, na verdade, seria inútil você estender uma rede na frente dos olhos de qualquer ave. A ave olha e vê que você colocou aquela arapuca para ela. Então ela não cai. Só que versículo 18. Só que estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Aqui o que Provérbios está dizendo é: se você armar uma arapuca na frente da ave, ela não vai cair. Só que essas pessoas que praticam o mal, elas julgam que são muito inteligentes. Só que elas não prestaram atenção de que quando elas estão pensando em praticar as coisas erradas, a arapuca contra a vida deles já está pronta para que eles próprios venham a cair em uma situação de ruína e desgraça. A pessoa pratica um crime, 2 crimes, 3 crimes e ela não sofre a prisão. Mas no manual dos criminosos, eles sempre dizem, quando eles estão ensinando, que você corre o risco de sofrer uma prisão. Então, faça essa atividade pelo lucro que você vai ganhar, sabendo que você está correndo o risco. Então, fuja dessa situação. Versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. O versículo 19 esclarece o motivo pelo qual muitas pessoas entram na criminalidade, aceitam esses convites que são sedutores, é a cobiça. A pessoa cobiça ter o carro que ela não consegue por enquanto comprar. Ela cobiça ter aquele telefone celular, ter aquela casa, ter aquilo que a outra pessoa tem. Muitas vezes a pessoa cobiça a mulher do próximo ou o marido da próxima e acabam armando ciladas até mesmo para tirar a vida daquela pessoa. Algumas pessoas chegam a pensar: se eu matar o marido dela, eu posso de repente ficar com ela. Se de repente eu mandar matar o marido da outra, eu posso ir lá e ficar com ele. Tem pessoas que, pela cobiça, são capazes de pensar em praticar crimes, em fazer o mal. Esses versículos de Provérbios que nós lemos hoje falam claramente de pessoas que estão prontas para derramar sangue, de pessoas que estão prontas para praticarem furtos, para praticarem o mal, para se reunirem, porque ele fala aqui, ó, lançarás a tua sorte entre nós, o 14. Ou seja, vamos fazer uma associação criminosa. Vamos nos reunir para pensar em praticar crimes, em praticar o mal. Então, esse texto de Provérbios traz a recomendação: ouça a instrução dos seus pais, tanto do seu pai quanto a doutrina da sua mãe, para que você tenha inteligência na tomada de decisões e por onde você passar, as pessoas te reconheçam como alguém que é do bem, que simboliza aqui os colares no teu pescoço. E fuja dos que são sedutores. Essas pessoas que praticam o mal, elas são sedutoras. Muitas vezes elas falam para você assim: por que que você vai ficar aí sofrendo? Por que que você vai ficar aí sendo que você pode juntar-se conosco
para ter tudo aquilo que você quiser. E essa fala é mentirosa e enganadora e é uma arapuca que está armada diante dos teus olhos. E Provérbios nesse texto está como um aviso, como um alerta. Preste atenção, porque até a ave é mais inteligente do que você. Porque a ave, ela consegue ver quando a arapuca é armada na frente dela e ela não cai. E quando essas pessoas estão realizando convites para que você pratique esses atos que são ruins, eles estão armando a arapuca para a sua vida, para destruir a sua vida. Não se deixe dominar pela sua cobiça. Use o trabalho. Use a inteligência que você recebe dos teus pais, o conselho de que você procure um curso, um treinamento, um trabalho, pessoas que são comprometidas com a verdade e com a prática da justiça. Fuja das más amizades, dessas amizades que o texto de Provérbios fala que são amizades que são sedutoras, que vão convidar você para praticar as coisas erradas, armando uma cilada para a sua morte, para a sua destruição. Essa é a aula 3. É esse o ensinamento do texto de Provérbios, no capítulo 1, nos versículos 8 a 19, que nós meditamos. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe, curta, comente, realize o transbordo. O transbordo consiste em você compartilhar algo de bom que você recebeu com outras pessoas para que elas também sejam beneficiadas com aquilo que você tem recebido na sua vida. Deus abençoe. Amém. Amém.